Olá, tudo bem, pessoal? Dá um tempinho aqui para o pessoal entrar. Ótimo. Olá, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live. Oi, Cris, tudo bem? Como vocês estão, meninas? Mais uma quarta-feira, que delícia, né? Mais um encontro, é tão bom estar aqui com vocês para a gente poder trocar um pouquinho de experiência, né? Para a gente poder aí aprender um pouquinho mais sobre nutrição, como a nutrição pode nos ajudar, né? Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Como que está o áudio? Vocês conseguem me dizer aí se está tudo bem? Se puder me responder, se vocês estão ouvindo bem. Pessoal aqui do Facebook, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como que está o áudio para vocês? Tá legal? Respondem aqui para mim. Ótimo, ótimo. Então, o pessoal do Instagram respondeu que tá tudo bem, tá conseguindo me ouvir bem, né? Falta o pessoal aqui do Facebook me dizer se estão conseguindo me ouvir bem, tá? Então, vou dar só um tempinho pro pessoal entrar pra gente poder começar a nossa live de hoje. Na semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem sugerir temas para as nossas lives de quarta-feira. Gente do céu, choveu um monte de pessoas dizendo: Fábio, socorro, eu sou apaixonada por doce. Teve pessoas que escreveram assim: Fábio, eu sou viciada em doce, né? Eu sou viciada. E essa palavra eu li várias vezes ali nas caixinhas, na caixinha de perguntas. E daí eu falei assim: eu acho que eu vou começar, né? Eu vou escolher esse tema pra gente fazer a próxima live, porque não dá pra gente ficar sofrendo por causa do doce, né? Eu acho que muitas pessoas são formiguinhas mesmo e tem essa necessidade aí de estar comendo doce. Então a gente vai começar as nossas lives que vocês sugeriram por este tema, porque eu acho que vai ajudar bastante, bastante mesmo, tá bom? O pessoal aqui do Facebook, ninguém me escreveu se estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês tiverem com dificuldade de me ouvir, coloca aqui pra mim, pra eu ver se eu consigo ajustar, tá bom? Estão me ouvindo bem, pessoal aqui do Facebook? Tá? Escreve aqui pra mim, tá bom? Que eu quero saber se tá tudo bem, mas eu acho que tá. Mas aí eu quero ouvir de vocês, tá bom? Gente, já quero aproveitar, né, e pedir para vocês, se vocês quiserem e desejarem compartilhar essa live com outras pessoas, fica à vontade. O pessoal, né, aqui do Instagram, para você compartilhar a live agora com alguém que você deseja, é só clicar no aviãozinho, nesse símbolo do aviãozinho aqui embaixo, porque daí você manda especificamente para a pessoa que você deseja. E o pessoal aqui do Facebook que quiser compartilhar, é só clicar em compartilhar, que vai para a sua página e as pessoas conseguem acessar a nossa live ao vivo, tá? Para quem de repente precisa sair no meio da live, ou se de repente não conseguiu assistir, vai estar assistindo aí o reprise, né? Ele vai ficar salvo, essa live vai ficar salva na minha página do Facebook e vai ficar salva também lá no IGTV, ok? Porque daí você pode, se ficar alguma dúvida, você pode rever quantas vezes você desejar, até que você tire todas as dúvidas, tá bom? Quero também sugerir para vocês que vocês peguem caneta, que vocês peguem papel, né? Por quê? Porque nós vamos estar falando muitas coisas que são interessantes, que são úteis para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Receitas, preparações, formulações, enfim. Muita coisa legal que ajuda nessa questão do desejo pelo doce. E se de repente você só ouvir, pode ser que você esqueça de alguma coisa depois. Então eu sugiro para você que você escreva, tá bom? Então se de repente você não tem aí, né, em mãos agora uma caneta e um papel, corre lá e pega que ainda dá tempo, tá? Pra gente poder anotar as receitas, os suplementos, as dicas do que comer, pra gente poder ter esse controle do doce. Combinado?
certo? Então vamos lá, gente, olha, já dei um minutinho aí para o pessoal entrar, né? O pessoal vai entrando e aí vai acompanhando a gente da onde a gente estiver, ok? Hidratar aqui, porque a garganta hoje, né, a umidade está muito baixinha, precisamos aí de mais chuva. Então, olha só, para começar essa live de hoje, eu gostaria de explicar um pouquinho como que funciona o nosso corpo, para que você entenda que esse desejo que você tem pelo doce não é falta de vontade. Quantas e quantas vezes alguém já disse assim para você: olha, é falta de força de vontade, é só você se esforçar um pouquinho que você consegue ficar sem doce. Ah, no começo é difícil, mas depois fica fácil, é só você ter força de vontade. Será mesmo? Será que é uma questão de força de vontade? Eu posso afirmar para você que não é, tudo bem? Quando a gente pensa em doce, a gente pensa numa questão hormonal. Existe uma dança dos hormônios acontecendo dentro da gente que a gente precisa aprender a modular. Então, uma informação importante, ó, gravem essa informação. As nossas células, na camada externa das nossas células, né, na parede externa das nossas células, existem receptores para o açúcar, ok? Quanto mais açúcar nós comemos, mais receptores na camada externa das nossas células vão sendo formadas, tá? Então vamos imaginar assim, ó, que eu tenha 5 receptores em cada célula, mas eu como muito açúcar, então esse número de células passaram agora a ser por volta de 30 receptores. Então, quanto mais receptores eu formar na parede da minha célula, mais vontade eu terei de comer doce, mais desejo eu terei de comer açúcar. Então, o que a gente precisa aprender na aula de hoje? Que nós, graças a Deus, conseguimos diminuir o número de receptores que existem na parede das nossas células, para que assim esse desejo, essa loucura, essa vontade por doce, ela diminua também. Para isso, a gente precisa aprender a modular os nossos hormônios. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente consegue modular os nossos hormônios através da alimentação. A nutrição, ela consegue nos ajudar muito a diminuir o número de receptores que as nossas células desenvolveram para o açúcar, tudo bem? Então, eu vou tentar explicar os hormônios de uma forma que fique mais fácil para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, porque eu sei que quando a gente fala de hormônio, às vezes gera dúvida, né? Às vezes não é assim muito fácil da gente compreender. Então, se eu for falando dos hormônios e de repente for surgindo alguma dúvida para vocês, vocês vão falando que eu vou respondendo, ok? Então, olha só, o primeiro hormônio que nós vamos falar hoje é sobre o cortisol. O cortisol é o nosso queridinho hormônio do estresse, né? Mas ele também é um hormônio importante pra gente, porque ele faz parte de toda a nossa cascata de modulação hormonal. Mais ou menos umas 2 horas antes da gente acordar, este cortisol ele começa a aumentar. E ele tem um pico quando a gente acorda, então ele sobe bastante. Mas depois, ao longo do dia, né, conforme a gente levanta e vai fazendo as nossas atividades, vai trabalhar, enfim, conforme vai passando o tempo no nosso dia, o cortisol, ele vai diminuindo para dar lugar para outros hormônios, certo? Então, fisiologicamente, o correto, o normal é que a gente tenha primeiro, um aumento do cortisol antes de acordarmos, um pico quando a gente acorda e depois ele precisa descer, ok? Para dar lugar para outros hormônios. Porém, algumas coisas interferem neste cortisol e faz com que ele não baixe, que ele continue alto. E quando esse cortisol ele continua alto, aí vem aquele desejo incontrolável de comer o doce, tá? E geralmente é um desejo
Para a maioria das pessoas, né, por volta ali das 4, 5 horas da tarde, né? Escreve aqui para mim, para eu saber qual é o horário do dia que você tem mais vontade de comer o doce. Diz para mim. Quero que você escreva para eu saber, para eu poder te explicar o que está acontecendo dentro do seu corpo, tá? Tem pessoas que às vezes sentem mais vontade de comer o doce logo após as refeições, principalmente logo após o almoço. Tem pessoas que têm um desejo maior de comer doce por volta das 2 horas da tarde. Outras pessoas acabam tendo um desejo maior por volta das 4 horas, 6 horas, né? Então, ó, a Tânia, a Solange colocou após as refeições. Então, para a maioria das pessoas, depois do almoço, né? Após o almoço, acho que é o horário mais clássico, tá? Então, se você está tendo esse desejo de comer o doce logo depois do almoço, a Cris colocou aqui no Facebook também depois do almoço, acho que foi a maioria, né? Então, olha só, quando você tem esse desejo mais acentuado depois do almoço, significa que o seu nível de cortisol não baixou. Ele continuou ainda num nível mais alto, tá? E aí, infelizmente, esse desejo vai vir mesmo. Então, o que a gente precisa? Primeiro, conseguir, a Gil colocou aqui, né, no Facebook, que é no fim do dia. Tem pessoas que é por volta das 6 horas, né, quando sai do trabalho, chega em casa, daí dá aquele desejo por comer o doce, tá? Então, assim, ó, o que acontece, 5 horas, 6 horas, né? Então, o que acontece que faz com que esse cortisol, ele se mantenha alto dentro do seu corpo? Você sabe? O que faz ele se manter alto é o seu ciclo circadiano. Quando você bagunça o seu ciclo circadiano, seu corpo já não sabe mais. Ele não sabe se agora é hora de produzir o quê. O cortisol era para baixar? Não sabia. Por quê? Porque ele está tão bagunçado, o ciclo circadiano está tão bagunçado que ele já não sabe mais o que fazer, tá? O ciclo circadiano, quando eu falo isso, é o sono. Então, nós precisamos dormir bem. Se a gente não dorme bem, a gente bagunça o cortisol. E se a gente bagunça o cortisol, ele vai te dar mais vontade de comer o doce, tá? E por quê? Porque o cortisol, quando ele se mantém alto, ele começa a produzir enzimas, substâncias que vão quebrar a serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, o hormônio da alegria, o hormônio da vitalidade, né? Se a gente pudesse, a gente comprava serotonina na farmácia, de tão bem que a gente ia ficar. Por quê? Porque serotonina é o hormônio que deixa a gente sempre num estado feliz, pleno. E quando você tem cortisol em alta concentração, você degrada a serotonina. Se você não tem serotonina para se sentir bem, logo você tem o desejo pelo doce, tá? Então, quem mantém o cortisol alto? O sono. Quando a gente não dorme bem, galerinha, infelizmente, a gente tem um desejo maior por comer doce. Então, para pensar, né? O negócio é mais embaixo, né? Porque a maioria das pessoas acham assim, você tá com vontade de comer um doce, menina, eu tenho um remedinho para te passar, que você vai conseguir controlar toda a vontade de comer o doce. Mas não é assim que funciona, tá bom? Não adianta a gente tomar nenhum remédio se a gente não cuidar da base, que é a dança dos hormônios. Então, se você quer definitivamente resolver a sua relação com o doce, você precisa resolver a sua relação com o sono primeiro. Quem dorme bem consegue ter um controle do cortisol. Se o cortisol baixa, a serotonina sobe. Tá? E olha como Deus fez tudo perfeito. Eu falo que o corpo humano é uma máquina linda, perfeita, maravilhosa. O nosso Criador é perfeito, né? Por quê? Por que eu brinco que é a dança dos hormônios, né? Porque a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, da alegria, da vitalidade, da felicidade, ele é um dos responsáveis pela produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, se você quer dormir bem, você precisa de melatonina. Mas quem forma melatonina é a serotonina. Viu só como que é um ciclo? Por isso que eu falo que é a dança dos hormônios, né? Porque
Se eu preciso dormir bem, eu preciso de melatonina. Mas para produzir melatonina, eu preciso de serotonina. E se o cortisol estiver alto, degrada a serotonina, eu não produzo melatonina, eu não durmo. Mas se eu durmo, meu cortisol baixa, a serotonina sobe, produz melatonina e eu durmo. Deu para entender? Ficou meio confuso aí, né? Mas eu quero que vocês gravem essa informação, ó. Você precisa dormir bem para você conseguir ter um bom controle da vontade de comer doce. A Cris colocou aqui, ó, no Facebook. E ando dormindo umas 4 horas por dia. Tá explicado. Exatamente, Cris. Pelo amor de Deus, Cris, vamos regular esses hormônios, senão a vontade de comer doce não vai diminuir, tá bom? Não existe milagre, existe modulação hormonal. Quando você consegue fazer uma modulação hormonal, você consegue resolver tudo dentro do seu corpo, inclusive a vontade de comer o doce, tá bom? Então, primeira regra, regular o sono, ter uma alta produção de melatonina que veio da serotonina, tá certo? Então, para a gente conseguir modular a vontade de comer o doce, a gente já começa desde a primeira hora do dia, desde o momento que você acorda. Então, pega lá papel, pega caneta que eu vou passar todas as dicas para você do que você precisa fazer ao longo do seu dia para que você consiga modular os hormônios e assim não ter o desejo pelo doce, tá bom? A Denise colocou aqui, ó, não consigo dormir mais do que 6 horas. Denise, você dorme 6 horas por noite, mas quando você acorda bem? Você acorda com um sinal de que você descansou? Por quê? É muito relativo a questão dos horários, né? Se você dorme cedo e acorda cedo, isso seria o mais correto, né? Tem pessoas que se sentem muito bem depois de 7 horas de sono consecutivo e tem pessoas que depois de 6 horas estão muito bem. Eu, por exemplo, durmo por volta de 6 horas por noite e para mim tá ótimo, é o suficiente, tá? O seu ciclo circadiano está regulado. Durma cedo, acorde cedo. Então, eu acordo super cedo, né? Vocês sabem que eu tenho duas bebezinhas, né? Uma de 2 e uma de 4. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa na minha vida que seja só voltado para mim, tem que ser antes delas acordarem. Então, eu preciso acordar super cedo para organizar meu dia, para eu poder estudar, né? Senão, depois que elas acordam, daí a minha rotina muda, eu preciso estar mais voltada para elas. Então, para mim, acordar cedo é extremamente importante, não só para regular meu ciclo circadiano, mas também para eu ter todo o planejamento do meu dia acontecendo. Para você também, você estabelece a sua rotina, mas durma cedo e acorde cedo. Se você dorme 6 horas e se sente bem com 6 horas, ótimo, tá? Mas não menos do que 6 horas. O correto seria por volta de 7 horas. Quem dera, né? Conseguir dormir 7 horas, tá ótimo, tá bom? Então vamos lá, ó. Aí tem aquelas pessoas, vamos ver se você se enquadra nessas pessoas aqui, ó. Tem pessoas que acordam e falam assim: nossa, eu preciso tomar um café, porque eu só acordo depois que eu tomo um cafezinho preto. Eu não sou ninguém antes de tomar um café preto. Quem aí de vocês é uma dessas pessoas que falam isso, tá? Então, meu recadinho é pra você, ó. Infelizmente, esse hábito de acordar e já tomar o café preto é um hábito ruim para quem tem o desejo de comer doce. Porque a cafeína, infelizmente, estimula ainda mais a produção de cortisol. De cortisona, na verdade, né? Que é um precursor aí do cortisol. Então, o que você precisa fazer? Não se desespere, tá? Ai, meu Deus, não vou mais poder tomar o meu cafezinho preto, Nutri agora. Não, calma, não é assim que funciona. Mas o que você precisa fazer? Quando você acorda, você não deve tomar o café preto de cara, sabe? Assim, a primeira coisa que você vai tomar no seu dia? Não. De manhã, a primeira coisa que você vai tomar a partir de amanhã é um chá que seja um chá mais modulador de hormônios. Tá bom? Eu indico para vocês que vocês tomem um chá de alcaçuz. Já ouviram falar em alcaçuz alguma vez na vida? Tá? O alcaçuz, a gente chama ele de licorice. Então anota aí no caderninho de vocês, tá? Licorice. Você compra ele em sachêzinho, tá? E você faz para você tomar em jejum. Ou então, se você quiser, você pode fazer chá de gengibre, chá de moringa, chá de cúrcuma, né? Que é o nosso açafrão, tá? Todos eles você pode usar.
Ou então você pode fazer um shot. O que é um shot? O shot é uma mistura, né, que tem um meio mais ácido, então você coloca limão, própolis e uma dessas substâncias que eu te falei. Um dia você pode pôr um açafrão, né, que é a cúrcuma. No outro dia você pode pôr uma moringa. No outro dia você pode pôr uma espirulina, tá? Você escolhe. Quem é meu paciente já sabe. No cardápio vai escrito lá, em jejum, tomar o shot. Tá? Todos os meus pacientes, eles quebram o jejum de manhãzinha já com um shot, todos eles. Talvez eles nem saibam por que o shot tá ali, né? Quem estiver me assistindo aqui, que é meu paciente hoje, já aprendeu, né? Porque eu quero que vocês controlem a vontade de comer o doce de vocês, tá bom? E aí, depois que você tomou, né? O seu shot ou o seu chá, você aguarda ali uma meia hora, 40 minutos, aí sim você pode tomar o café preto, tá bom? Aí não tem problema nenhum, desde que esse café seja sem açúcar. Por quê? Quando você está tentando diminuir o número de receptores na camada das suas células, você deve retirar o açúcar. Por quê? Quanto mais açúcar você comer, mais você estimula a sua célula a produzir novos receptores. Então não tem lógica, né? Se seu objetivo é se livrar da vontade louca de comer doce, você tem que diminuir o número de receptores que você tem na camada das suas células. Então você precisa deixar de comer açúcar por um tempo. No começo é difícil? Não vou mentir para vocês, não tô aqui para mentir para vocês, né? Eu tô aqui para passar a verdade para vocês. No começo é difícil ficar sem o doce, porém vale a pena porque esse número de receptores diminui gradativamente e esse desejo também. Então faça isso por você. Se é sua prioridade, faça por você porque vale a pena, ok? Aí tomamos nosso cafezinho preto e vamos tomar o nosso café da manhã, tá bom? Então no café da manhã, o que as pessoas geralmente comem, pelo amor de Deus? O que as pessoas comem no café da manhã? Ou pelo menos a maioria das pessoas? Pão, né? Pão feito de farinha de trigo. O que é trigo, galerinha? Trigo é açúcar, né? Então não vai adiantar nada, você vai continuar com a sua vontade de comer o doce depois do almoço e eu não vou conseguir te ajudar, tá? Então o que a gente precisa? Modular os nossos hormônios. Então a gente precisa melhorar a qualidade do que a gente come no café da manhã, tá? Então, a partir de amanhã, tenta colocar uma fonte de proteína no seu café da manhã, tá? O que é proteína? Ovos, por exemplo. Você pode usar ovos, tá? E se você, por exemplo, Fábio, mas eu sou apaixonada por pão, você não tem noção, eu não consigo viver sem pão. Se eu não comer pão no café da manhã, Fábio, olha, eu vou ser muito triste, muito infeliz. Calma, tem tanta receita de pão legal que não vai trigo, que vai ovos, que vai uma farinha que tenha uma qualidade nutricional melhor e que não está entupida de açúcar, como farinha de amêndoas, farinha de grande bico, farinha de ervilha, farinha de coco, né? Farinha de amendoim, farinha de castanha do Pará, enfim, existem hoje um grande número de farinhas boas, tá? Então, se você quiser, entra aqui, né, ou no meu Facebook ou no meu Instagram, que tem várias receitas de pães aqui, tá? Que não vão farinha de trigo, que você pode comer no café da manhã. Ou, se você quiser, gente, digita aí no Google, né, pão low carb. Por que low carb? Porque não é feito de trigo. Você vai ver que vai ter um monte de receitas, tá? Vocês podem fazer panquecas. Hoje mesmo, né, eu postei para vocês uma panqueca que eu fiz, que foi só ovos, banana, farinha de amêndoas e cacau, tá? Então você pode fazer panqueca doce, pode fazer panqueca salgada. Você pode fazer bolinhos de caneca, que vai ovos e uma farinha boa e colocar no micro-ondas. Então, assim, existem alternativas muito melhores. Então, sempre foque em uma boa proteína no café da manhã. Todos os artigos científicos que estudam a fome relacionada ao doce, todos eles, gente, são unânimes. Eles dizem que a gente precisa colocar uma fonte de proteína tanto no café da manhã
quanto no jantar, tá? Então guarda essa informação aí, anota no seu papelzinho. Café da manhã precisa ter uma boa fonte de proteína, combinado? Aí, bora lá, vencer o dia, né? Vamos trabalhar, tal, enfim. Aí, chegou no meio do dia, no meio da manhã, tá? Não precisa comer, tá, galerinha? Você só come se você sentir fome, né? Porque as pessoas acham assim, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, porque senão, para com essa história, para com essa ideia retrógrada e ultrapassada que a nutrição antiga trazia para a vida da gente. No meio da manhã, você come se você tiver fome. Se você não tiver fome, de verdade, não precisa... Peraí, gente... Tá. Se você não tiver fome, não precisa comer, ok? Não precisa comer. Deixa eu só mexer aqui numa coisinha. Pronto. Então a gente não precisa comer, mas a gente precisa modular os nossos hormônios através de um chá, ok? Tem que ter mais um chazinho aqui no meio da manhã, ok? Na colação. E aí a gente pode fazer um chá super incrível, super maravilhoso, que é o chá da casca do cacau. Quem aí já tomou o chá da casca do cacau? Escreve aqui pra mim. Gente, quando você tá fervendo a casca do cacau para fazer o chá, o cheiro é igualzinho o cheiro de chocolate quente. Parece que você vai tomar um chocolate quente. Só ali você já mata a vontade de comer o doce, sabe? De tão gostoso que é. Então, todas as vezes que forem cascas a gente ferve, tá? Então, você pega a casca do cacau que a gente compra em lojas de produtos naturais, você ferve por uns 5 minutinhos, depois você joga em cima das folhas da melissa, tá? Jogou em cima da melissa, que são folhas, então folhas a gente não ferve, a gente só faz na infusão. E aí você abafa, tudo bem? Então ferve a casca do cacau, depois você joga sobre a melissa e abafa. E aí você deixa ali descansando de 10 a 15 minutos e toma no meio da manhã. Você não tem noção de como isso vai diminuir a sua vontade de comer doce, tá bom? Tem pessoas colocando que nunca tomou, né? Realmente é mais difícil mesmo, é um chá mais incrementado, né? Outra coisa que você pode fazer também aqui no meio da manhã, para você já modular a sua vontade de comer o doce, é você fazer uma bebida com cacau. Vocês conhecem aqueles prensadores que a gente faz café à francesa? Quem aqui conhece? Geralmente ele é de vidro, assim, ele tem uma prensa. Vocês já viram aquilo lá? Então a gente faz uma bebida super gostosa lá, que é uma bebida gelada de cacau. Você coloca a água, coloca o café, você bomba dentro dessa maquininha, sabe? Depois eu vou tirar uma foto pra vocês e eu posto aqui nos stories. E aí você prensa ele e toma aquele líquido. Gente, ele é uma delícia, de verdade, ele é muito gostoso. E você pode tomar ele gelado. Então, de repente, para os dias que são mais quentes, né? É uma ótima opção para você tomar ali no meio da manhã, tá? Outra coisa que é super legal, que também ajuda muito na vontade de comer o doce, é o cogumelo, tá? E aí a gente não come o cogumelo, né, gente, no meio da manhã, né? A gente faz uma misturinha. Então você compra o cogumelo, pode comprar ele em pó, tá? E aí você pega uma colher só, uma colherzinha de cafezinho, daquela pequenininha, e você mistura na água e você toma entre 9 e 10 horas da manhã, tá? Porque ele também é um modulador hormonal. Então cogumelo é um presentinho de Deus para nós aqui na Terra, tá bom? Então você compra o pacotinho, pega uma colherzinha de cafezinho desse cogumelo, coloca na água, mistura e toma. A gente já vai começar ali a ter uma ótima modulação hormonal, tá bom? Aí beleza, vamos trabalhar, né, aqui mais um pouquinho. E aí chegou o horário do almoço, tá? O que a gente deveria escolher no horário do almoço para a gente continuar tendo uma boa modulação, para a gente não ter aquela vontade louca de comer a sobremesa, tá? Então, a gente sempre reforça que a gente não deve excluir o carboidrato,
tá? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não como arroz, não como batata doce, não como inhame, cará, milho, mandioca, nada disso, né? Porque eu tô de dieta, eu quero emagrecer, então eu tirei o carboidrato da minha vida. Gente, no horário do almoço, né, é um horário meio que crítico, assim, pra gente, sabe? A gente tá tendo uma troca de hormônios já. Então, a gente precisa desse carboidrato aqui, tá bom? Então, você pode escolher um arroz integral, ou uma batata doce, ou inhame, um cará, um milho. Você pode escolher um arroz vermelho, um arroz negro. Tudo isso é uma boa fonte de carboidrato. Quantidade é muito individual, né? Cada um tem a sua necessidade. Mas por volta de 2 colheres de sopa de arroz integral já vai ser suficiente para você ter uma boa quantidade de carboidrato, né? Na sua refeição do almoço, sem prejudicar o seu valor calórico. Combinado? Depois, eu sempre digo que a gente precisa ter pelo menos 4 tipos de vegetais, tá? De cores diferentes. Por quê? Porque ali nós vamos conseguir fitoquímicos. E esses fitoquímicos são responsáveis também pela produção dos nossos hormônios. Então não vai adiantar nada, né? Se você não tiver esses fitoquímicos no seu dia a dia. Então eu quero que você anota isso no seu caderninho. Escolhe uma fonte de carboidrato boa e escolhe 4 tipos de vegetais diferentes. Tudo bem? E aí, você pode colocar uma fonte de proteína também. Uma proteína que você gosta. De repente, um peixe, um frango, ou uma carne de boi, uma carne de porco. Você decide, tá bom? E claro, tem pessoas que gostam de grãos, né? Gostam de feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. Também pode estar colocando aqui, né? Ele não vai interferir diretamente nos hormônios, mas você pode comer também. É uma preparação, um prato bem legal, uma preparação bem elaborada, né? Do ponto de vista aí nutricional, ok? Gente, tá muito corrido? Vocês estão ficando com dúvidas? Se tiverem com dúvidas, podem ir me perguntando, tá bom? Se vocês não estiverem escrevendo nada, então eu vou entender que vocês estão conseguindo compreender tudo que eu estou falando e aí eu vou tocando o barco, tá? Se de repente ficar alguma dúvida, pode escrever, tá bom? E daí eu vou lendo, vou tentando ler aqui e acompanhar e vou respondendo vocês. Porque daí às vezes eu vou muito além e aí a dúvida fica para trás e depois a gente acaba não tirando e eu não quero isso, né? Eu quero que vocês saiam dessa nossa aula de hoje com todas as informações possíveis para vocês se livrarem desse desejo incontrolável do doce. Combinado? Certo? E aí, você já fez tudo certinho, então você já conseguiu perceber que a vontade de comer o doce a gente começa a modular desde a hora que a gente acorda, né? Não é só ali na hora do doce, a gente tem esse controle desde a hora que a gente acorda, tá bom? A Gleice colocou tudo tranquilo, né? Muito esclarecedor, beleza. Mas se tiver dúvida, vocês podem ir me parando, porque falar de hormônio às vezes é meio chato, né? Meio cansativo, tá bom? Então, vocês perceberam, né? Não tem como você diminuir sua vontade de comer o doce se você não modular. E essa modulação acontece desde a primeira hora do dia, combinado? Aí, a gente almoçou, né? Bonitinho, maravilha, ótimo, vamos trabalhar. Aí, quando for por volta das 2, 3 horas da tarde, a gente já começa... Humberto, pode ir pra academia, né? Depois você assiste gravado, tá bom? Pode ir lá. E aí, quando for por volta das 2, 3 horas da tarde, é hora da gente tomar o nosso chazinho de novo, tá bom? Por quê? Porque a gente já precisa começar a modular a serotonina. A serotonina vai começar a baixar pra gente aumentar a melatonina, pra gente poder dormir, tá? Então, você precisa de um chazinho de novo. Meus pacientes, quando eles pegam um cardápio, eles falam, meu Deus, quanto chá, né? Às vezes não entende, mas é porque a gente precisa deles pra fazer essa modulação, tá bom? Então, à tarde, chá de gengibre de novo, ou cúrcuma, ou a maca peruana, ou a erva tulsi, ou alcaçuz, tá? Todos eles aí você pode escolher um deles, tá bom? E aqui é o horário bom do dia, porque a gente precisa também melhorar a nossa, né, a produção de serotonina através do triptofano. E o alimento que faz isso pela gente é o chocolate, né? Então, nesse horário aqui, gente,
Pega um chocolatinho, vai ser feliz, né? Mas lembra, um chocolate bom, pelo amor de Deus, né? Um chocolate 70%, nada de comer aquele chocolate ao leite, cheio de açúcar, cheio de corante, condimentos, cheio de parafina, tá? Então escolha um chocolate 70% de alta qualidade, que tenha, né, pelo menos aí no máximo uns 4 ingredientes. Então, massa de cacau, manteiga de cacau, de repente vai ter um óleo de coco, um nibs de cacau, um açúcar de coco ou um adoçante, não tem problema, tá bom? A gente falou como escolher um bom chocolate na live da semana passada, né? Quem tava na live da semana passada, eu expliquei certinho como ler o rótulo, como identificar a parafina, como saber exatamente como escolher um bom chocolate. Então, de repente, se você ainda não assistiu a live da semana passada, corre lá e assiste depois para você entender certinho, porque a gente também falou bastante de hormônio semana passada, porque a gente falou de ansiedade, né? E ansiedade tem tudo a ver com serotonina também, tá bom? Então, 2, 3 horas da tarde, o que nós vamos fazer, galerinha? Nós vamos tomar o nosso chazinho adaptógeno e vamos comer o nosso chocolate de 10, mais ou menos umas 10 gramas, tá bom? 2 quadradinhos é o suficiente aqui pra gente já produzir a nossa quantidade suficiente de serotonina, tá? Depois, por volta das 4 horas da tarde, aqui a gente tem que ser inteligente, tá? Se você é uma formiguinha, se você tem um desejo incontrolável por doce, se você tá me ouvindo até aqui, já faz mais de meia hora, né? Se você quer mudar essa realidade, 4 horas da tarde é um horário que você precisa ser inteligente, tá? Por quê? Porque você já começa a ter uma troca de hormônios. Teu corpo já começa a sinalizar que a gente precisa começar a diminuir a serotonina para dar lugar para a melatonina, porque eu vou dormir, né? Daqui a algumas horas. Então, se você não fizer essa troca de uma forma correta, você não vai dormir. E se você não dormir bem, o cortisol no outro dia vai ter alto. E se o cortisol estiver alto, baixa a serotonina e aí você vai ter vontade de comer o doce, tá? Então, o que você vai fazer? 4, 5 horas da tarde, ó. Você vai comer uma fonte de proteína aqui de novo, tá? E aqui é o melhor horário para você comer algo doce, que não seja doce. Como assim, Fábio? Por exemplo, ó, você pode pegar fruta como maçã, pera, né? E você pode picar ela, colocar um pouquinho de água e cozinhar, tá? Então você cozinha essa fruta e aí você pode colocar tahine. Quem aí conhece o tahine? Já ouviu falar em tahine, gente? Tahine é a pasta de gergelim, ela é feita de gergelim. Então você mistura, depois que você cozinhou a fruta, você mistura o tahine e um pouquinho de cacau. Gente, de verdade, você vai comer de joelho, que é melhor do que doce feito com açúcar, tá? Ou você pode pegar kiwi e morango, né? Que são frutas também que tem bastante fitoquímico e misturar com o tahine, com o cacau, que fica maravilhoso. Aqui, gente, é um bom horário para você comer aquele bolo de chocolate que você tanto ama, tá? Mas, claro, uma versão que seja feita com bons ingredientes. Então, você pode usar cacau de verdade, pode usar uma farinha boa, uma farinha de coco, uma farinha de amêndoas, uma farinha de castanha do Pará, uma farinha de amendoim, tá? Vai ovos, você pode pôr para adoçar banana ou tâmaras, uva, passas, tá? Sempre use as frutas e faz aquele bolo de chocolate maravilhoso e come nesse horário, tá? Outra receita incrível pra gente comer nesse horário é abacate, mousse de abacate, tá? Você pega o abacate, mais ou menos 1/4, né, de um abacate médio, e você bate ele com tahine também, que é a nossa pasta de gergelim, e você coloca cacau. Ai, gente, de verdade, fica muito bom, tá? Nesse horário também é um horário legal para você comer coco, né? Você pode misturar um pouquinho de coco também. Que também ajuda, tá bom? Deixa eu ler aqui o que a Neuza escreveu aqui no Facebook. Se eu fizer 50% do que a Nutri orienta, tenha certeza.
sua saúde, seu peso e a sua experiência. Eu sou experiência própria, amo. Neuza, também te amo. A Neuza é uma querida, gente. Eu sempre falo pra Neuza que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. A Neuza, eu conheci ela no meu programa Transforme-se, né? Onde a gente passou 2 meses juntas, tendo um encontro por semana. Um grupo de mulheres incríveis, maravilhoso, super, super, super motivador, assim. E a Neuza sempre inspirava a gente. Eu sempre falava assim, ô mulher, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Um beijo, Neuza, obrigada por estar aqui com a gente, né? Trocando experiências nessa noite, tá bom? Então, à tarde, então pode fazer essa fruta cozida, tá? Sempre tenta colocar cacau nesse horário, tá bom? Ou chocolatinho, ou cacau em pó mesmo, tá? Não esquece, tá bom? Então você põe o chá e o cacau. Aí o cacau pode ser chocolate, ou pode ser o cacau em pó, ou um bolo de chocolate, uma panqueca de cacau, ou esse mousse de abacate com cacau, tahine com cacau, tá? Mas vamos usar cacau bom, puro, 100%, pra gente aumentar a nossa produção aqui de serotonina a partir do triptofano dela. Combinado? Certo? Podemos seguir? Ótimo. Então a gente tá chegando agora perto do jantar, ok? Grave essa informação pra vida de vocês, pelo amor de Deus, gente. Jantem cedo. Jantem cedo. Se você quer resolver todos os seus problemas de saúde, nutrição, vontade de comer doce, emagrecer, dormir melhor, não ter distensão, retenção, TPM, enxaqueca, enfim, se pensar aí, a orientação é durma cedo. Para isso, jante cedo, tá bom? Então, horário de jantar, anota no caderninho, entre 6h30 e 7 horas da noite. Entre 6h30 e 7 horas da noite, você precisa estar jantando, tá? Por quê? Por causa da modulação hormonal. Depois desse horário, tua melatonina vai subir. Mas se você jantar muito tarde, você não vai aumentar a melatonina e aí você não vai dormir. E se você não dormir, o cortisol tá alto no dia seguinte, né? Acho que eu já repeti isso umas 500 vezes, mas vale a pena reforçar. Você tem que sair dessa live sabendo tudo hoje, tá bom? 6h30, 7 horas no máximo, janta. Tá? E aí, se você quer modular a vontade de comer doce, lá vai uma bomba para você, tá? No jantar, evita proteína animal. Vocês vão querer me matar agora com essa informação, né? Ai, Nutri, pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar sem minha proteína animal no jantar? Ó, o que acontece? Quando você come proteína animal no jantar, a proteína ela é metabolizada e aumenta muito uma via, que é a via do glutamato. A via do glutamato é uma via excitatória, deixa a gente muito mais alerta, muito mais atento. Essa via do glutamato, quando ela está mais ativa, diminui a produção de melatonina e aí a gente dorme mal, tá? Por isso que eu sempre indico que no jantar, evita proteína animal. Tenta comer proteína vegetal. E a proteína vegetal, ela substitui 100% a proteína animal, tá? Porque às vezes tem gente assim, ai, mas daí eu vou tirar a proteína animal, vou comer o quê? Ah, calma, gente, tá? Calma, para tudo tem solução. A proteína vegetal, ela consegue substituir 100% a proteína animal, tá? Então tá com o caderninho aí, tá com a caneta aí, anota tudo que substitui aqui a proteína animal, tá bom? São o que a gente chama de pseudocereais, tá? Amaranto, quinoa, trigo sarraceno, semente de girassol, semente de abóbora, tofu, tempê, feijão azuki, grão de bico, ervilha. Tudo isso substitui a proteína animal. E com esses alimentos você consegue fazer pratos maravilhosos, né? Quem aí, né, não gosta de um hummus de grão de bico? Gente, é de comer ajoelhado. Eu amo hummus de grão de bico. Tão simples de fazer, né? E você pode usar para substituir a sua proteína animal, né? Gente, uma salada de feijão azuki, quem nunca fez, anota aí para fazer.
porque fica maravilhoso. Você vai comer e você nem vai mais lembrar de carne, de tão maravilhoso que é a salada de feijão azuki. Salada de grão de bico, ai que vida, eu amo. Tabule de quinoa, né? Quibe de quinoa. São preparações assim simples, fáceis, refrescantes, que você faz muito rápido e que substitui 100% a proteína animal do seu jantar, tá? Outra coisa que a gente precisa também orientar aqui é como uma fonte de carboidrato também, tá? Lembra que eu falei para vocês no almoço que as pessoas, quando elas querem emagrecer, a primeira coisa que elas cortam é o carboidrato? A gente não precisa excluir o carboidrato, a gente precisa escolher melhor o carboidrato, tá? Então aqui à noite, um alimento rico em carboidrato que é super bacana para modulação hormonal é o arroz vermelho e o arroz negro. Vocês já comeram? Quem aí já comeu? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Eu duvido que alguém aqui já tenha comido arroz negro. O arroz negro ainda provavelmente sim, né? Mas o arroz vermelho, tá? A gente também encontra em lojas de produtos naturais. Você pode comprar por grama, sabe? Compra 200 gramas e aí você vai fazendo de pouquinho. Não precisa comprar 1 quilo de arroz, tá? Porque aí a pessoa vai lá na loja de produtos naturais e ela vê que o valor é maior e ela fala assim, ai, Fábio, aquele arroz é muito caro. Calma, não precisa comprar 1 quilo, né? Compra uma quantidade pequena para você ir fazendo as suas refeições noturnas, tá bom? Mas o arroz vermelho e o arroz negro à noite é melhor que o arroz integral. Mas se não tiver, pode comer o arroz integral, fica tranquilo, tá? Uma coisa importantíssima, faz um asterisco aí no seu caderninho. Precisa de 4 tipos de vegetais à noite também. Eu não oriento muito você comer salada à noite, não, tá? Salada crua. Por quê? Porque às vezes pode te dar distensão abdominal, tá bom? À noite, e aí você não vai dormir bem, tá? Mas se você não tem problema com distensão abdominal, não tem problema comer a folha. Mas é legal legumes mais cozidos, tá? Brócolis, couve-flor, chuchu, cenoura, abobrinha, tá? Pelo menos 4 tipos que você tem aí na sua casa, ok? Uma alternativa bem legal quando tiver frio é fazer sopa. Sopa de legumes com quinoa, meu pai eterno, é vida, né? Sopa de legumes com amaranto, sopa de legumes com grão de bico, caldinho de grão de bico, você pode fazer creme de grão de bico, creme de ervilha, fica tudo muito gostoso, tá? E aí não tem proteína animal. Tá bom? Outra coisa que eu amo no jantar é espaguete de pupunha, espaguete de abobrinha. Então você faz um molho de tomate maravilhoso e aí você coloca em cima desse seu espaguete aí. O espaguete você pode comprar pronto, se você quiser, na feira, dia de domingo, tem uma barraca aqui na minha cidade, Moarama, que vende tanto o espaguete de pupunha quanto o espaguete de abobrinha. Tem também a cenoura que é fatiada no sentido longitudinal para ficar igual ao espaguete. Mas você pode fazer em casa também. Você pode pegar, depois eu vou tirar uma foto também quando eu chegar na minha casa, de um ralo. Esse ralo, ele tem as cerdas redondinhas, não sei se vocês já viram. Como as cerdas, elas são redondinhas, quando você passa, né, o vegetal naquele sentido, ele fica comprido. Então ele fica igualzinho um fio de macarrão mesmo, tá? E aí você pode fazer com a abobrinha, com a cenoura, né? Com os legumes que você quiser. Então caso você não encontre lá na sua cidade ou não encontre na feira, você consegue fazer na sua casa. Então fica muito maravilhoso. Fazer de repente assim uma ervilha, sabe? Com bastante molho e depois você joga no meio do macarrão. Nossa, que delícia, é muito bom mesmo. Gente, ser saudável é muito bom. Tem tanta coisa boa pra gente comer, é tão gostoso. Hoje eu tava conversando com a paciente minha, a gente trocando receita, né? E aí ela falou assim, ai, Fábio, tá enchendo a minha boca de água. Ai, que vontade de comer esse negócio que você tá falando, né? Gente, tem muita coisa boa, tá? Tem muita coisa legal mesmo pra gente comer, tá bom? Então, à noite, um carboidrato bom, 4 tipos de vegetais, e proteína vegetal, sem proteína animal, combinado? Deu para entender que proteína animal à noite, ele vai estimular a via do glutamato é excitatória, e uma via excitatória à noite não é legal, porque vai diminuir melatonina e você não vai dormir bem, combinado? Certo? Aí,
Nós, por volta mais ou menos das 9 horas da noite ali, né? Se você quiser, se você sentir fome, né? Aqui é um bom horário para você comer coco seco, sabe? Um pedacinho assim de umas 30 gramas, porque o coco, ele tem um óleo muito bom, que é o óleo de coco, tá? Só voltar um pouquinho no jantar, tá? No jantar, eu quero que vocês também criem o hábito de colocar azeite ou óleo de abacate ou óleo de gergelim. Pega uma colher de sopa na hora que você for comer e você coloca um desses 3 óleos que eu te falei, tá? Porque esses óleos têm também um forte impacto na sua modulação hormonal. Se você de repente não quiser colocar ali, você pode tomar uma colherzinha de óleo mesmo. Às vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa senhora, mas eu vou ter que tomar óleo. Ai, será que isso é bom, né? Óleo de abacate à noite é vida, é muito gostoso, gente. Mas se de repente você não quiser tomar uma colher de sopa de óleo de abacate ou óleo de gergelim ou azeite, pode misturar na sua comida, tá bom? Na sua sopa, no seu creme, no seu purê, tá? Mas no prato, porque eu preciso de uma colher de sopa, combinado? Certo? E aí, por volta das 9 horas ali, você já tá se preparando para dormir, né? Se você quiser, você tiver fome, você pode comer o coco, é uma boa alternativa, ou maracujá, ou kiwi, ou frutas vermelhas, como morango, framboesa, amora, acerola, tá? Por quê? Porque todas essas frutas têm fitoquímicos. E esses fitoquímicos também são importantes para nós conseguirmos essa modulação hormonal. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu vou comer fruta à noite. Fruta tem frutose, é açúcar, né? Vai dar tudo errado. Calma, gente. A gente pensa no índice glicêmico, na carga glicêmica que essa fruta tem. Então, kiwi, maracujá, frutas vermelhas, o índice glicêmico é muito baixinho, tá? E você pode comer se você quiser e pode comer o coco também, que eu sugeri para vocês, ok? Aí, junto, o que a gente vai fazer para fechar, né, nosso dia? Chá. Então a gente tomou um chá no meio da manhã, a gente tomou um chá à tarde e a gente vai tomar um chá à noite, por volta das 9 horas, tá? Quais chás? De preferência, os chás que já são mais tranquilizantes, tá? Anota aí. Camomila, mulungu. Vocês conhecem o mulungu? O mulungu é uma casca que ele parece um bagaço de cana, sabe? Quando a gente chupa a cana e ele fica aquele bagaço assim, o mulungu parece aquele lá, tá bom? Então, melissa, camomila, mulungu, você pode pôr de novo o tulsi, pode pôr de novo o licorice, tá? E você pode fazer um mix de até 3 ervas. Tá? Então essas ervas elas são mais tranquilizantes, faz com que a gente já comece a ter uma alta produção de melatonina para dormir, tá? Tomamos nosso chazinho, então foi a última coisa que a gente comeu, tomou aí no dia. Aí a gente vai tomar um suplemento antes de dormir, tá? Uma hora mais ou menos antes de dormir, a gente vai tomar um suplemento de magnésio, tá? 200 miligramas de magnésio. Pena que o Humberto saiu, né? O Humberto que tava aqui, que falou que tava indo pra academia, depois ele vai assistir. O Humberto, ele é farmacêutico, tá bom? Lá da Stratus Pharma. O Humberto, ele manipula, se você desejar. Então, o magnésio pode ser qualquer magnésio, pode ser o magnésio glicina, o magnésio inositol, ou pode ser o magnésio quelado, enfim, tá? Então, é 200 miligramas. Então, você vai tomar esses 200 miligramas aí, porque ele é relaxante muscular. Então, você vai ter uma noite de sono muito melhor se você tomar o magnésio antes de dormir, tudo bem? Pode manipular em cápsula, pode manipular em sachê, daí é a critério de vocês, vocês que escolhem, tá bom? Além disso, a gente também pode mandar manipular um chocolate 70% com 3 substâncias lá dentro, tá? L-teanina, triptofano, tá? E, ai meu Deus, o terceiro é 5-HTP, tá? Então você pode também manipular esse chocolate, a gente chama de chocolate nutracêutico, que ele ajuda muito na vontade de comer o doce. 200 miligramas de cada um, tá bom? 200 de 5-HTP, 200 de triptofano, 200 de L-teanina, tá? Depois, se vocês quiserem, se ficou dúvida aí, eu escrevo para vocês, tá bom?
Você vai mandar manipular um chocolate nutracêutico com essas 3 substâncias e você vai comer por volta das 3, 4 horas da tarde, tá? Naquele horário do chazinho, que você vai comer o teu bolo de chocolate, ou o teu creme de chocolate de abacate, ou o teu chocolatinho, tá bom? Porque daí já vai ter a quantidade normal. Se você não quiser suplementar em forma de chocolate, não tem problema. Você pode mandar manipular em cápsula. Bom? Então, 200 de L-teanina, 200 de 5-HTP e 200 miligramas de triptofano. Pode manipular em cápsula e você vai tomar ali mais ou menos à tarde, tá bom? Por volta das 3, 4 horas da tarde, tá? E um outro suplemento que eu gosto muito de usar também para as formiguinhas de plantão é o DHA, tá? O que é o DHA? Ó, falta 6 minutos para acabar a live. Oh, meu Deus do céu. Corre. Passa muito rápido, né, gente? Então, assim, ó. O DHA é uma fração do ômega 3. Quando a gente pensa no ômega 3, que é uma gordura boa, a gente divide em 2 frações. O EPA e o DHA. O EPA a gente usa mais para prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, AVC, colesterol, né? Então são mais as doenças relacionadas às doenças cardiovasculares, a fração EPA. E a fração DHA a gente usa muito para modulação hormonal, para raciocínio, concentração, memória, doenças relacionadas à cognição, depressão, Alzheimer, bipolaridade, TPM, né? E baixa de serotonina, pra gente modular a vontade de comer o doce. Então, você também manda manipular DHA, tá bom? Então, a cápsula geralmente vai vir cápsulas de 500 miligramas. Perdão, gente. Engasguei com a água. Então, você vai manipular cápsulas de 500 miligramas, tá? No primeiro mês, eu aconselho você a manipular essas cápsulas de 500 miligramas e tomar 2 cápsulas antes do almoço, 15 minutos antes do almoço, e 2 cápsulas 15 minutos antes do jantar, para dar 2 gramas por dia. Se você tem TPM e na TPM você tem mais vontade de comer chocolate ainda do que nos dias normais, eu te oriento a 2 gramas por dia. É uma dose bem alta, ok? É uma dose bem alta. Geralmente a gente passa 1 grama, então você vai tomar o dobro. Tá bom? Pelo menos no primeiro mês que você tá modulando os hormônios para você se ver livre da vontade de comer o doce. Depois de 1 mês, aí você pode diminuir a dose para 1 grama, tá? Então fica 500 gramas antes do almoço, 500 gramas antes do jantar. Daí a gente consegue aí ter uma boa modulação. Anotaram? Manipular DHA, ok? Certo? Combinado? Gente, acho que era isso, né? Você vai fazer essa modulação hormonal, né? Por pelo menos aí 30 dias. Vai ter vontade de comer doce no começo, tá bom? Não existe mágica, corpo humano não é mágica, corpo humano é ciência, corpo humano é lindo, a gente precisa só aprender a modular. E lembra assim, ó, genética não é destino, tá? Antigamente as pessoas achavam assim, mas minha genética, então eu vou viver assim para sempre. Não, hoje a gente já consegue, através da nutrição, da nutrigenética, né? O estudo da nutrição voltada para a genética, a gente já sabe que a gente consegue modular todos os nossos genes, tá? A gente não consegue mudar aquele gene, mas a gente consegue silenciar ele. Por exemplo, então eu tenho um gene que produz uma proteína ruim para o meu corpo. Eu vou lá e consigo silenciar aquela produção de proteína através da nutrição. Então veja, nutrição é vida, nutrição é tudo de bom, né? Então é só a gente saber usar, tá? Então no começo você ainda vai ter vontade de comer o doce, porém depois de um tempo você se liberta de tudo isso, tá? E aí você pode usar outras estratégias que hoje não vai dar tempo da gente falar, né? Como o jejum intermitente, por exemplo. Depois de um tempo, você fazendo o jejum intermitente, você consegue manter uma ótima modulação hormonal para não ter mais vontade de comer o doce, tá? Mas aí como faz o jejum, essa parte a gente pode deixar para uma segunda live, ok? Gostaram? Se gostaram, dê um like, como diz os blogueiros, né?
Gostaram, gente? Diz aqui pra mim, faz um joinha, faz um positivo, conversa comigo, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber se vocês estão gostando, né? Senão não vou nem fazer mais live dia de quarta-feira, se vocês não conversarem comigo, por favor, tá? Vocês acham que o conteúdo de hoje foi um conteúdo de valor pra vocês? Valeu a pena ficar 1 hora aqui comigo? Vocês conseguiram aprender, né? Foi importante pra vocês esse tema que vocês me trouxeram, né? Escreve aqui pra mim, pra eu saber que vocês estão gostando, senão eu não vou mais fazer esse negócio. Eu não gosto de falar sozinha. Eu gosto de falar e gosto de que vocês que vocês conversem comigo, tá bom? Então, que bom, né? Tem gente batendo palminha, dando coraçãozinho, escrevendo sim, amei. Ótimo, gente. Muito obrigada, tá bom? Então, desejo que vocês tenham uma ótima noite, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Continue mandando o tema pra live, tá? Pra mim, que eu vou ficar muito feliz. E na próxima quarta-feira a gente se encontra. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de cada um. Beijo!